citam. Então, neste momento, como eu passei um pouquinho, quem eu vou pegar ou para fazer a oração? Vai ser a Glaci. Ouviu? Eu vou fazer essa que é muito importante, eu ia fazer no final, mas eu vou fazer agora, que dá um minuto, dá tempo. É do nosso livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, e a autora espiritual é a Joana de Ângela. Isso aqui, prestando atenção, olha como é maravilhoso. Mantenha os teus pensamentos em ritmo de saúde e otimismo. A mente é dínamo poderoso. Conforme pensares, atrairás respostas vibratórias equivalentes. Quem cultiva doença sempre padece problemas dessa natureza. Quem preserva a saúde sempre supera as enfermidades. Pensa corretamente e serás inspirado por Deus a encontrar soluções melhores. O pensamento edificante e bom é também uma oração sem palavras, que se faz sempre ouvida. Eu achei essa parte aqui muito bonita, muito, que nos ensina muito. E nesse momento vamos fazer o nosso exórdio, nossa leitura preparatória para o nosso Evangelho, do nosso livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier, e o autor espiritual é o Emmanuel. O capítulo é 118, intitulado Queixas. A queixas é a mesma coisa que a da pessoa viver reclamando, né? Então, eu não vou fazer comentário, porque o Emmanuel explica muito bem aqui o que ele diz. Mas Tiago, no capítulo 5, versículo 9, ele fala: Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. E acho que a gente ainda tem um pouquinho disso, né? Ou muito, não só um pouquinho, às vezes muito disso. E o Emmanuel comenta, ele diz: a queixa nunca resolveu o problema de ordem evolutiva. Entretanto, se os aprendizes do Evangelho somassem os minutos perdidos desse falso sistema de desabafo, admirar-se-iam do volume do tempo perdido. Realmente, muitos trabalhadores valiosos não se referem a sofrimento e serviço, com espírito de repulsa à tarefa que lhes foi cometida. A amizade e a confiança sempre autorizam confidências, mesmo nesse particular. Contudo, vale disciplinar a conversação. As palavras lamentosas desfiguram muitos quadros nobres do caminho, além de anular grandes cotas de energia improficuamente. O discípulo do Evangelho deveria, antes de qualquer alusão amargosa, tranquilizar o mundo inteiro e perguntar a si mesmo: queixar por quê? Não será a esfera de luta o campo de aprendizado? Acaso não é a sombra que pede luz, a dor que reclama alívio? Não é o mal que requisita o concurso do bem? A queixa é um vício imperceptível que distrai pessoas bem intencionadas da execução do dever justo. Existem obrigações pequeninas e milagrosas que, levadas a efeito, beneficiariam grupos inteiros. Todavia, basta um momento de queixa para que sejam irremediavelmente esquecidas. Se alguém ou algum acontecimento te oferece ocasião ao concurso fraterno, faze o bem que puderes, sem reparar a gratidão alheia. E, por mais duro que pareça, o serviço comum aprende a cooperar com o Cristo na solução das dificuldades. A queixa não atende à realização cristã em parte alguma e complica todos os problemas. Lembra-te de que, se lhes deres
a língua conduzir-te-á à ociosidade, e, se lhe deres os ouvidos, te encaminhará à perturbação. Porque muitas das vezes a gente está fazendo um desabafo, mas pelo que eu entendi, até esse desabafo se transforma em queixa, né? Em queixa e em reclamação. Então, acho que a gente tem que se policiar um pouquinho mais nessas coisas, né? Então, neste momento, eu passo a palavra à nossa querida Glaci para que ela possa fazer a nossa oração de abertura do nosso Evangelho. Seja bem-vinda. Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, continua a nos abençoar, a nos proporcionar paz, a nos proporcionar amor, a nos proporcionar a vida, ao ar, a tudo que vem nos dando. E que fortaleça a nossa fé nas provas e expiações a passar. A Jesus, nosso mestre, irmão maior governador, mestre guia, modelo de todos nós. E a Maria Santíssima, com seu manto sagrado, intercedendo por nós o tempo todo ao Senhor, ainda pequenos e aprendizes, mas ela intercedendo. A doutora Bezerra de Menezes, toda a sua equipe de luz, e todos os de luzes que aqui se fazem presentes. Nós te rogamos, continue a nos instruir, continue a nos auxiliar, continue a nos levar no patamar para a vida eterna. Continue a nos levar no caminho do bem, da indulgência, da caridade, da piedade e da compreensão, da renúncia e ressignificando tudo que for ainda de mais inclinações, ainda dos maus pensamentos, ressignificar, ressurgir, refazer-se para viver no mundo espiritual com muita paz, com muita luz, e que esse evangelho seja banhado de muita instrução ao nosso irmão Arlindo, que ele venha a nos clarear mais a mente, como tem vindo sempre fazendo em todos os evangelhos de todas as noites. Então, com todas essas palavras, a gente diz: Ave cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto que do teu ventre nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por todos nós, encarnados e desencarnados, presentes e ausentes, para que a gente consiga chegar na pátria espiritual com muita paz, com muita luz, e uma noite muito iluminada, que esses raios saiam e cheguem aonde a gente nem imagine, com tanta vibração, com tanta prece, com tanta coisa boa. Muita paz e muita luz. Vamos para o nosso evangelho. Volto a palavra a você, Dora. Obrigada, muito obrigada, Glaci. Nesse momento, eu peço a permissão de Deus, nosso Pai, nosso Criador, nosso Mestre amado Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, nosso mentor, doutor Bezerra de Menezes, nosso filho da Costa, e toda a sua egrégora de luz, que nos dá sustentação, para passar a palavra ao senhor Arlindo, para a leitura e explanação do nosso Evangelho da noite de hoje. Seja muito bem-vindo, meu querido amigo. Abra o microfone. Boa noite, Dora. Obrigado por mais esta oportunidade. Obrigado à presença de todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados aqui na nossa sala de estudo na noite de hoje. E vamos ao nosso evangelho, que está no capítulo 4, a continuação do capítulo 4, que tem como título: Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E como nossas lições estão todas contextualizadas no título Ressurreição e Reencarnação, nós vamos continuar falando esse tema a partir do item 12 e, em seguida, vamos para o item 18 ao 23. E no item 12, nos diz:
aquele do vosso povo que se tenham feito morrer, viverão de novo. Aquele que estavam mortos em seu meio ressuscitarão. Despertai do vosso sono e cantai os louvores de Deus, vós que habitais na poeira, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Essa passagem é de Isaías, no capítulo 26, no versículo 29. Ou, perdão, versículo 19. Esse reino dos gigantes, a que ele se refere aqui nessa passagem, é o reino terrestre, que era dominado por reis e imperadores que subjugavam o povo. E quanto ao dogma da ressurreição e da reencarnação, eles ainda não tinham o entendimento sobre a reencarnação. E para isso eles falavam sempre na ressurreição. E o exemplo mais claro de ressurreição que eles conheceram ao seu tempo foi o caso de Lázaro, né? Que ressuscitou, mas porque ele não estava morto. Ele estava no estado de catalepsia e, após 4 dias do seu desfalecimento, as irmãs procuraram Jesus e lhe pediram que o socorresse, porque tinham dúvida da sua verdadeira morte, né? E então Jesus, se dirigindo com elas ao local onde o seu corpo se encontrava, mandou que retirasse aquela pedra que fechava a entrada do abrigo, né, digamos assim, e lhe restituiu todas as energias necessárias para que os seus órgãos vitais voltassem a funcionar. Suas pernas, que se encontravam atrofiadas, seus braços, seu olhar, a sua audição e o seu coração pulsasse. Então, quando Jesus terminou a sua transmissão de energia, lhe disse: Lázaro, levanta-te daí e vem até aqui. Então, esse foi o primeiro caso conhecido na história judaica de ressurreição. Por quê? Eles acreditavam que quem morresse, segundo aqui as próprias palavras de Isaías, que era um profeta, reviveriam, mas não tinham a ideia de como esse viver novamente poderia se dar, né? Então, teve mais um caso, que foi da filha de Jairo, que também já estava dada como morta, e Jesus, passando por aquele local casualmente nas suas caminhadas com o seu discípulo, viu aquela movimentação e se aproximou e lhe informaram que a menina tinha falecido. Como ele conhecia Jairo, que era um comerciante que prestava muitos serviço, muitos favores aos judeus e aos romanos ao mesmo tempo, né? Também fez sua aproximação de Jesus e Jesus lhe tinha estima e aproximou-se e disse a todos: se afastem, ela não está morta, ela dorme. Então, quando todos ocuparam aquele recinto, ele impôs a mão na menina e ela acordou. Então, esses exemplos ficaram bem capitalizados como ressurreição, porque não era ainda do conhecimento da humanidade daquela época a reencarnação que o Espiritismo nos
nos esclarece com tanta propriedade e com tantos esclarecimentos para a nossa compreensão e o nosso conhecimento, né? Vamos aqui para o item 18, sobre os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrado pela unicidade das existências. Esses capítulos estão inseridos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, a partir da lição 132, ou questão, como queira, no capítulo 4, na questão 166, e no capítulo 5, na lição 222. São bastante longas cada uma dessas partes, mas se o tempo permitir, ainda vamos dar uma lida para complementação da nossa explanação de hoje. Continuando, os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e apertados. É o princípio oposto do que os destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidas pela afeição, pela simpatia e semelhança de inclinações. Esses espíritos felizes, por estarem juntos, se procura a encarnação não os separa, senão momentaneamente. Por quê? Depois da sua reentrada na erraticidade, se reencontra como amigos ao retorno de uma viagem. Frequentemente mesmo, eles se seguem na encarnação, onde se reúnem numa mesma família ou no mesmo círculo, trabalhando em conjunto para seu mútuo adiantamento. Se uns estão encarnados e outros não o estejam, por isso não estão menos unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam sobre os que estão cativos. Os mais avançados procuram fazer progredir os retardatários. Depois de cada existência, deram um passo no caminho da perfeição. Cada vez menos ligados à matéria, sua afeição é mais viva pelo fato mesmo de ser mais depurada. Não é perturbada mesmo pelo egoísmo, nem pelas nuvens das paixões. Eles podem, pois, assim, percorrer um número ilimitado de existência corpórea sem que nenhum atentado sofra em sua mútua afeição. É a prova de que os espíritos amigos, como nós falamos, os evangelhos nos provam, né? Eles estão sempre próximos de nós, nos orientando, nos fortalecendo, nos guiando, nos defendendo dos riscos e das ameaças, e muitos desses espíritos são antepassados nossos, que o círculo dos espíritos protetores e anjos de guarda que Deus designou a cada um de nós são formados principalmente de parentes nossos, pessoas com quem nós já convivemos, com quem nós já coexistimos, né? Entenda-se bem que se trata aqui da afeição real, de alma a alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, porque os seres que não se unem neste mundo serão pelos sentidos, não têm nenhum motivo para se preocuparem no mundo dos espíritos. Não há de duráveis senão as afeições espirituais. As afeições carnais se extinguem com a causa
que as fez nascer. Ora, essa causa não existe mais no mundo dos espíritos, enquanto que a alma existe sempre. Quanto às pessoas unidas pelo único móvel do interesse, elas não são realmente nada uma para a outra. A morte as separa sobre a terra e no céu. É verdade, desde que não tenhamos afinidade com aqueles que nós buscamos nos aproximar, não temos o que buscar junto a eles, né? A união e a afeição que existe entre os parentes são indício de simpatia anterior que os aproximou. Também se diz, falando de uma pessoa cujo caráter, gostos e inclinações não têm nenhuma semelhança com os dos seus parentes, que ela nada, que ela não é da família. Dizendo isso, se comunicam maior verdade do que se crê. Deus permite nas famílias essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para alguns e de meio de adiantamento para outros. Depois, os maus se assemelham pouco a pouco ao contato dos bons e pelos cuidados que deles recebem. Seu caráter se abranda, seus costumes se depuram e as antipatias se apagam. É assim que se estabelece a fusão entre as diferentes categorias de espírito, como ela se estabelece sobre a terra entre as raças e povos. É bem clara essa passagem aqui no, na questão de uma prece, de uma mensagem do doutor Bezerra sobre a reencarnação de espíritos antagônicos que têm expiações a superar, encarna na mesma família para poder se desfazer daqueles erros, daquelas diferenças, daqueles ódio que um nutriu pelo outro. O temor do momento indefinido da parentela em consequência da reencarnação é um temor egoísta, que prova não se sentir um amor bastante amplo para transportá-lo sobre um grande número de pessoas. Um pai que tem vários filhos ama-os, pois, menos que se tivesse apenas um, mas que os egoístas se tranquilizem. Esse temor não tem fundamento. Do fato de um homem ter tido 10 encarnações, não se segue que ele encontrará no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e de novos parentes. Ele aí não reencontrará sempre senão os mesmos objetos de sua afeição que lhe foram ligados sobre a terra, sobre títulos diferentes ou talvez pelo mesmo título. Vejamos agora as consequências da doutrina da não reencarnação. Essa doutrina anula necessariamente a preexistência da alma. As almas sendo criadas ao mesmo tempo que o corpo, não existe entre elas nenhum laço anterior, são completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho ao seu filho, a filiação das famílias se encontra assim, reduzida unicamente à filiação corporal, sem nenhum laço espiritual. Não há, pois, nenhum motivo para se glorificar de ter tido por ancestrais tais ou tais personagens ilustres. Com a reencarnação, ancestrais e descendente pode ter se conhecido, ter vindo junto, se amado e se encontrarem reunidos mais tarde para reapertar seus laços
simpáticos. Isso quando, no passado, quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorre da não reencarnação, o destino das almas é irrevogavelmente fixada depois de uma única existência. A fixação definitiva do destino implica na cessação de todo o progresso, cessação de todo o progresso, pois se há algum progresso, não há mais destinos definitivos, segundo tenham bem ou mal vivido. Elas vão imediatamente para a morada dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. São, assim, imediatamente separadas para sempre e sem esperança de jamais se reagrupar, se reaproximarem, de tal sorte que pais, mães, filhos, maridos e mulheres, irmãos, irmãs, amigos, não serão jamais certos de que se reverão. É a ruptura mais absoluta dos laços de família. Tudo isso tem fundamento, tudo isso são providências divinas e que os nossos espíritos, cada um tem a destinação para o qual foi criado. E jamais essa assertiva de que somos criados ao mesmo tempo não procede, porque o corpo é formado para receber o espírito que ainda está em preparo, em orientação, em treinamento para sua nova reencarnação. Com a reencarnação e o progresso que ele é consequência, todos aqueles que se amaram se reencontram sobre a Terra e no espaço e gravitam juntos para chegarem a Deus. Se há os que falham no caminho, retarda seu adiantamento e sua felicidade, mas não está perdida toda a esperança, ajudados, encorajados e sustentados por aquele que os amam. Serão um dia do sairão um dia do lamaçal em que estão mergulhados. Com a reencarnação, enfim, a solidariedade perpétua entre os encarnados e os desencarnados. Daí o reaperto dos laços efetivos. É uma verdade essa passagem aqui, essas palavras aqui do autor, porque nós não deixamos de lembrar, de homenagear, de amar e de venerar aqueles que nós conhecemos, com quem vivemos, nossos pais, nossas mães, nossos irmãos, nossas irmãs, nossos filhos, quando aqueles que têm filho desencarnado, jamais esse amor, esse carinho, essa veneração se apaga. Se nós não tivermos a permissão de reencontrá-los no mundo espiritual, mas enquanto aqui vivermos, teremos essa oportunidade de estar sempre presente e, com certeza, muitos deles nos visitam ou nos recebem na nossa transmutação enquanto perdura o nosso sono e o nosso espírito faz a sua viagem astral. E aqui no nosso último capítulo da noite, em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para seu futuro do além-túmulo. Primeira, o nada, segundo a doutrina materialista, que é aquele caso de que muitos falam. A vida é única, morreu, está tudo acabado. É puro engano, mas a grande maioria ainda tem a esperança de que
reviverão e aprenderão um pouco mais, né? Terceira, a individualidade com a fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja. Quarta, a individualidade com progresso indefinido, segundo a doutrina espírita. De acordo com as duas primeiras, os laços de família se rompem depois da morte e não há nenhuma esperança de reencontro. Com a terceira, há a chance de se rever, contato que se esteja no mesmo meio, e esse meio pode ser o inferno como o paraíso, com a pluralidade das existências que é inseparável da progressão gradual, a certeza na continuidade das relações entre aqueles que se amaram. E está aí o que constitui a verdadeira família. Os laços de família são a dádiva mais sagrada, mais forte que Deus nos concedeu e que nós tenhamos sempre a esperança de uma vida longa e que possamos gozar dessa união, dessa confraternização, desse convívio, enquanto nos for permitido. Eu vou dar aqui uma passada no item 19, perdão, item 26 da Bíblia e no versículo 19, que fala sobre a colocação de Isaías nesse capítulo de hoje, né? Ele nos diz: os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão, despertai e exultai, os que habiteis no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas que a terra lançará de si os mortos. Não tem na nossa compreensão e nos nossos ensinamentos o corpo que faleceu, foi sepultado, foi para a terra, ser reagrupado, receber o espírito para reviver. Portanto, essa colocação de Isaías se refere aos bens que os nossos restos mortais, depois de decomposto, poderão trazer para a própria terra, né? Vamos aqui para o Livro dos Espíritos, no capítulo 1, sobre que vai falar. Deixa eu localizar aqui. É tão longo aqui o trecho que eu me perdi aqui na matéria. Mas vamos aqui para o capítulo 4, que fala sobre a pluralidade das existências, sobre a reencarnação, que é perguntado: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de se depurar? E a espiritualidade responde: sofrendo a prova de uma nova existência. Então, essa é a razão de que nós temos a dádiva do Criador de reencarnarmos tantas quantas vezes forem necessárias para que nós possamos nos depurar, possamos progredir, possamos nos elevar e nos desfazer
de todas as faltas cometidas ao longo da encarnação presente. Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Resposta: depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessário lhe é a prova da vida corporal. A alma passa então por muitas existências corporais. Sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse o desejo deles. É aqueles nossos irmãos que não têm a compreensão, não têm ainda o esclarecimento necessário para a sua evolução, para o seu progresso, e buscam dar péssimas informações, péssimas orientações e transmitir coisas negativas para poder ter aquele irmão próximo dele, já que ele está na ociosidade, entregou-se à preguiça e não buscou o seu esclarecimento, a sua verdade. Vamos ver aqui no capítulo 5. Eu desmarquei aqui agora, vamos 222, chegamos. O capítulo 5 trata das considerações sobre a pluralidade das existências. É bastante longo, eu vou só dar uma rápida lida aqui para nossa melhor compreensão. Não é novo, diz alguns, o dogma da reencarnação. Ressuscitaram-no da doutrina de Pitágoras. Nunca dissemos ser de invenção moderna a doutrina espírita, constituindo uma lei da natureza. O Espiritismo há de ter existido desde as origens dos tempos e sempre nos esforçamos por demonstrar que ele se descobre sinais, que dele se descobre sinais na antiguidade mais remota. Pitágoras, como se sabe, não foi o autor do sistema da metapsicose. Ele o colheu dos filósofos indianos e dos egípcios, que o tinham desde tempos imemoriais. A ideia da transmigração da alma formava, pois, uma crença vulgar, aceita pelos homens mais eminentes. E de que modo se adquiriam? Por uma revelação ou por intuição? Ignoramo-lo. Seja, porém, como for, os que não padecem dúvida, é uma ideia não atravessa séculos e séculos, nem consegue impor-se à inteligência de escola, se não contiver algo de sério. Assim, a ansiedade dessa doutrina, em vez de ser uma objeção, seria prova a seu favor. Contudo, entre a metempsicose dos antigos e a moderna doutrina da reencarnação, há como também se saber profunda diferença, assinalada pelo fato de os espíritos rejeitarem de maneira absoluta a transmigração da alma do homem para os animais e reciprocamente. Fica bem clara aqui a contextualização desse título para que não tenhamos nenhuma dúvida de que a nossa doutrina
O Espiritismo é a terceira revelação, é o Consolador prometido que Jesus nos disse quando daqui voltou para o reino do Pai, que ele mandaria em seu nome um novo Consolador e que ficaria conosco até o fim das nossas vidas. E nós vivenciamos isso hoje através dos ensinamentos, das lições e de todo o compêndio que forma a codificação da doutrina espírita. Nosso tempo urgiu, vamos nos preparar, vamos mentalizar o nosso Mestre Jesus, o nosso Pai Criador, e agradecer por mais essa lição, por mais essa oportunidade que tivemos na noite de hoje. Senhor Deus, Pai de infinita bondade e amor, Mestre Jesus, Mestre, irmão e amigo de todas as horas, a Virgem Mãe Santíssima, nossa Mãe e Tutora Maria de Nazaré, e toda a espiritualidade amiga, todos os mentores espirituais, em especial o Dr. Bezerra de Menezes, mentor espiritual da nossa casa, João Cecílio da Costa, e toda a sua egrégora de luz, e todos os nossos irmãos albergados no bem e na caridade, e aqueles nossos irmãos encarnados e desencarnados que tiveram a permissão de participar do Evangelho de hoje. Que sejamos, Senhor, iluminados, protegidos e guiados na nossa jornada, e que possamos continuar orando, vibrando e orientando a todos aqueles, principalmente os mais necessitados, com as tuas palavras, com os teus ensinamentos, com os teus exemplos e o amor que nos concede a cada instante, Senhor. Que assim seja. Passa a palavra a você, Dora. Muito obrigada, senhor Lindo. Nesse momento, eu peço a permissão do nosso Pai Celestial, nosso Mestre amado Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, nosso mentor Dr. Bezerra de Menezes, João Cecílio da Costa e toda a sua egrégora de luz, para encerrarmos o nosso Evangelho do nosso lar da noite de hoje. E até amanhã com o nosso Evangelho. Paz, amor e luz a Até todos. amanhã.